Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece, particularmente este momento reencarnatório que nos concedeu. Agradecer também aos bons amigos da espiritualidade e ao Mestre Jesus pela companhia, pelo aconselhamento, rogando que se mantenham do nosso lado, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de ir se melhorando. Que o Mestre Jesus ilumine a nossa reunião e nos permita uma visão mais larga e mais profunda das discussões, das leituras dessa nossa reunião. Paz e luz. Nós estamos hoje concluindo o estudo do capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos, capítulo que tem por título Penas e Gozos Terrestres. Né? Na exposição anterior, nós abordamos 4 temas que, durante a nossa existência física, se nos apresentam como duras penas, motivos de infelicidade terrena. A perda dos entes queridos, as decepções e as ingratidões nas relações interpessoais, as afeições destruídas e as uniões antipáticas e o temor da morte acabam por se constituir para nós as maiores pedras de tropeço na vivência. Se o espírito não tem força moral e principalmente compreensão da sua imortalidade e permanência, acaba vendo-se sem uma perspectiva futura, desanimado de prosseguir na sua caminhada, donde resulta a importância do nosso último tema, do capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, que é desgosto da vida, o suicídio. Suicídio, né? A gente fala assim como se fosse uma coisa eventual, tal, mas a gente não tem a noção da imensidade que é, né, quando a gente aprecia os números, né, a quantidade de ocorrências, né, dentro de um ano, por exemplo. Os dados, se vocês consultarem na internet, os dados nunca são atualizados do ano passado, por exemplo, porque eles são compilados com uma certa defasagem no tempo. Mas os dados mais atuais, o que eu consegui coletar, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando de 800 mil mortes no mundo por ano. No Brasil são 12 mil mortes, né? Significa uma morte a cada 40 segundos no mundo, uma morte a cada 45 minutos no Brasil. E atinge de jovens a velhos. Né? É a segunda principal causa-morte nos jovens na faixa de 15 a 24 anos. Só perde atualmente para acidente de trânsito. Entre os jovens de 15 a 19, né, é a segunda causa-mortes para as meninas, incidência maior nas meninas, e a terceira causa-morte para meninos. Nós estamos falando de jovens de 15 a 19 anos. Né. Em números absolutos, o suicídio corresponde a 70, os suicídios ocorrem, né, numa distribuição de 79%, né, nos países de média e baixa renda. E em números relativos, quando a gente pega a percentagem de habitante por 100 mil, né, em números relativos, a maior taxa é registrada em países de alta renda. 11,5 casos para 100 mil habitantes. Quer dizer,
atinge todas as faixas de idade, atinge os sexos igualmente, né? Não faz distinção, a diferença é muito pouca para se fazer distinção. Atinge ricos, né? E atinge pobres. E nós diríamos que pela maior taxa registrada, os ricos estão mais expostos, né, ao suicídio do que os pobres. A gente tem uma ideia, a gente acha que é o contrário, né, mas não é. Quando a gente vai então ao Livro dos Espíritos, no nosso tema, né, desgosto da vida, suicídio, as duas perguntas iniciais balizam a abordagem do espírito, né, o espírito orientador, acerca desse tema. E elas são essenciais para a gente entender. Uma diz respeito à pertinência. É concebível o suicídio como uma forma que não seja um crime contra a lei de Deus, né? E o segundo tema é por quê? Né? Então, na pergunta 944, eu inverti as perguntas. Na questão de número 944, o Espírito é perguntado ao Espírito assim: tem o homem o direito de dispor de sua vida? E o Espírito é taxativo, ele diz assim: não. Só a Deus assiste esse direito, a disposição do tempo de vida na carne. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Eu grifei o voluntário, enfatizei o voluntário, porque a gente acha que todo suicídio é voluntário, né? E existem possibilidades deles serem involuntários. Por exemplo, as alienações mentais, quando o camarada não tem domínio de sua vontade, do seu arbítrio, né, ele se torna, vamos chamar, involuntário. Né? Ele não liga causa e consequência. Mas o que é importante, e aí eu vou grifar para a gente ficar com a ideia, somente a Deus assiste esse direito. A 943, que é o porquê, né? Ele pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis, né? Sem motivos plausíveis, aliás, perdoe, deixa eu fazer uma parte. Eu copiei um trechinho do livro Céu e Inferno, né, na parte que fala dos suicidas, que eu acho interessante para a gente falar a respeito dessa voluntariedade. Ele diz assim: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Esse conceito também é importante, eu estava pulando e ele é fundamental. Então não é só o ato extremo que conduz à extinção da vida imediata, mas também os atos conscientes que acarretam a degradação do corpo físico até a consumação da morte. Bom, vamos voltar então ao porquê. De onde nasce o desgosto da vida, né, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E o Espírito também responde com uma contundência muito grande. É efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Todos os interesses, todos os desejos atendidos, saciedade, né? Tudo saciado. A pessoa não tem objetivos, não tem nada a conquistar, vamos dizer assim. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Aqui também eu gostaria de fazer um comentário, né?
No próprio Livro dos Espíritos, numa questão anterior, que diz respeito a essa nossa temática, a questão de número 350, pergunta-se ao espírito se o espírito orientador, se o espírito reencarnante, né, se arrependeria do seu planejamento reencarnatório, né? Tem a ver com esse desgosto sem motivos plausíveis que está na pergunta do Kardec aqui. Então, a pergunta lá no seu contexto, ela quer levantar se o espírito reencarnante se arrependeria, né, do seu planejamento reencarnatório uma vez reencarnado. E aí o espírito responde assim: perguntas se como homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Então, se você pergunta se o homem se queixa da vida e desejava que ela fosse de outra forma, a resposta é sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. A maioria de nós acha que os atos da vida são atos fortuitos, acontecem ao acaso, quando a gente, estudando, entende que são planejados. É o planejamento reencarnatório. Então, não há como lastimar, né, aquilo que a gente, assim, sem estudar, não tem consciência, né? A gente acha que tudo nos é imposto. É assim que a gente pensa até estudar, né? E ele prossegue. Pode, entretanto, e aí a ligação com a nossa questão, pode, entretanto, o espírito achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso ocorre que recorre ao suicídio. A pergunta do Kardec é: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? A questão 350 coloca faz um acréscimo na resposta do espírito a essa questão, né? Quando ele diz que, por conta de ter feito um planejamento reencarnatório, vamos usar o termo, que ele acha além das suas possibilidades, ele se vê sem perspectiva, né? Achar a carga pesada demais e considerá-la superior às suas forças, que acontece com a gente de vez em quando, achar que não dá conta, né? É uma das situações que conduz a pessoa ao desânimo, ao desgosto da vida, né? E, em muitos casos, a gente já viu, ao suicídio. Muito bem. As questões de número 945 até 956, então, são levantadas as diversas motivações. O Kardec vai inquirindo ao espírito acerca das motivações, né? E o espírito aborda todas elas, né? Analisando, criticando essas motivações que o Kardec levantou. De uma forma resumida, né, a gente pode dizer assim, e o Espírito diz a ele, né, que Deus a todos experimenta de diferentes modos. Nós já vimos esse conceito. Ademais, como sabemos, as provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas sucumbem com frequência. A razão da nossa questão 350. Desgosto da vida, fugir às misérias e às decepções da vida, se deixar morrer de fome quando está em estado de penúria material, vergonha por suas más ações, vergonha perante a sociedade e a família, chegar mais depressa a uma vida melhor, reunir-se aos entes queridos já desencarnados,
salvar outra pessoa, imprudência que compromete a vida, vícios materiais dominantes, poupar sofrimento se é moribundo. São diversas as razões aventadas por Kardec para a prática do suicídio. O suicídio, no entanto, não soluciona nenhum dos problemas aventados, constituindo-se simplesmente em uma rota de fuga para quem o faz, para quem o comete. Não substitui o trabalho capaz de dar sentido à vida e proporcionar a sobrevivência do corpo. Não apaga os erros cometidos, não os corrige e não cala a consciência que nos acusa. É demonstração de mais apreço à estima dos homens do que à estima de Deus. Não abre as portas do santuário dos eleitos, do paraíso, e também não garante a recompensa de Deus. É falta de coragem e esquecimento de Deus. É falta de resignação e submissão à vontade de Deus. Colocado assim, né, o suicídio é um crime da maior gravidade. O que acontece é que ele só acarreta a consequência ou punição, vamos usar o termo consequências, né, segundo a lei divina. A lei dos homens não pune o suicídio, não pune a tentativa de suicídio, né, mas a lei divina, né, oferece consequências a essa decisão. Então, esmiuçando as questões de 945 até 956, questões que exploram as diversas motivações, né, que nós já anteriormente listamos resumidamente, o Espírito oferece crítica, né, análise e crítica a essas motivações. Então, eu vou listar aqui, vou direto, não vou à essência da pergunta e à essência da resposta, né? A 945, Kardec questiona a respeito do desgosto da vida. E o Espírito incisivamente diz, olha, se trabalhassem, a existência não seria pesada. Então, ociosidade, saciedade, aquelas questões todas que ele levantou, né, estão embutidas aqui. Se trabalhassem, e trabalha qualquer ocupação útil, não é o trabalho, só o trabalho remunerado com ponto a bater, não. É qualquer ocupação útil que acarrete alguma utilidade para si e para os outros, né? Se trabalhassem, a existência não seria tão pesada. A 946 fala a respeito das fugas, as misérias e as decepções. Quanta gente escuta falar que suicidou por conta de um amor não correspondido, né? E o Espírito diz, olha, Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e coragem. Nós já vimos isso pelo ensino de Jesus. Deus assiste àqueles que são necessitados, né? Ele diz aqui, Deus ajuda os que sofrem, infundindo força, ânimo, coragem, né? E não aos que carecem de energia e coragem. A questão 947 fala da penúria material, gente que está na miséria, né, e por conta disso se abandona e morrer de fome, né? E o Espírito critica também, diz, olha, não há absorção se lhe faltou firmeza e perseverança, e se não usou toda a sua inteligência para sair do atoleiro. A questão 948 fala daquilo que, falo por mim, né? Muitas vezes acontece com a gente, uma ação mal conduzida, uma decisão mal tomada, né, que nos envergonha e
não raras vezes a gente vê gente fugindo da vida material, da vida física, né, por conta disso. Vergonha de uma má ação. E aí o Espírito responde para ele: é preciso ter coragem para sofrer as consequências. O suicídio não apaga a falta e é em si uma falta. Então a lei de. Nós não cometemos um erro só, uma má ação só, cometemos duas, né? A que deu origem à vergonha e a que tirou a vida do corpo. É isso que ele quer dizer. A 949 fala da vergonha da sociedade, da família, né? Gente que não envergonha de si, né? Mas se envergonha de se expor aos outros. E ele diz: essa pessoa prova ter mais apreço pela consideração dos homens do que da estima de Deus. Né? A 950 fala a respeito da busca da vida melhor, uma vida cheia de contratempos, uma vida muito tumultuada e tal. Ah, não, vou desistir dessa vida, vou para uma vida melhor. E aí o Espírito coloca assim: como é que uma falta pode assegurar um prêmio? Se o suicídio em si, como nós já dissemos, é um crime, como é que alguém pode ser premiado por cometer um crime? Né? A questão 951 é o expor a vida a risco para salvar outra pessoa. Né? E ele diz assim: Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode vê-lo com bons olhos se tem o orgulho a manchá-lo. Então a motivação, né, é determinante nesse caso. A 952, que depois nós vamos voltar mais na frente um bocadinho, é muito importante porque vai de acordo com aquele comentário que eu fiz do livro Céu e Inferno, Suicidas. Né? A gente considera suicídio somente o ato, vamos dizer assim, o ato que tira a vida. Né? Quando o suicídio é tudo aquilo que compromete a vida, pode ser a longo prazo. E aqui no 952 ele aborda exatamente isso. Os casos de vícios e paixões dominantes. É o excesso, os excessos de toda a natureza, né? De ordem alimentar, a intoxicação por droga lícita ou ilícita, né? Os excessos no campo da sexualidade, todos os excessos, né? Vícios e paixões dominantes. E ele diz assim: é um suicídio moral também. Não está matando só o corpo, está também comprometendo o espírito. É um suicídio moral também. Neste caso, é duplamente culpado, está comprometendo o corpo e o espírito, e ainda mais, por ter tempo para refletir sobre o seu suicídio. Né? É como se ele fosse planejado, ele coloca. E é o risco nosso de cada dia, nós estamos expostos aos excessos todo dia, é uma opção, né? A gente cometeu ou não os excessos. A 953 é situação irreversível para poupar sofrimento. É o caso do moribundo. A criatura está ali terminal, né, e resolve abreviar algum momento de sofrimento. Ele diz assim: o Espírito diz, é culpado quem não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Quem pode garantir que não há mais nada no planejamento divino? Podemos estar tirando de Deus a oportunidade que ele tem no seu planejamento, não é só o nosso, o dele também. Né? 954, a imprudência. Quantas vezes a gente corre risco desnecessário? Caso mais elementar, trânsito, manobras imprudentes, né? Avançar sinal, é uma roleta russa. A imprudência que compromete a vida. Ele diz assim: a intenção define a culpa. Né? Aquele que faz isso
com intenção definida, com objetivo definido, tem culpa. Fala também dos suicídios rituais, a 955 fala dos suicídios rituais. E aí o Espírito diz, olha, é preconceito, é um preconceito que induz ao erro, né? Na maioria, erro involuntário, né? Porque está baseado numa alienação, né? É um preconceito. Se desculpam, esses fatos se desculpam na nulidade moral que as caracteriza e na ignorância em que se acham. Então, existem ainda suicídios rituais, né, em determinados lugares. Né, e aqui a gente consegue entender a visão do Espírito acerca desses procedimentos. E, por último, o 956, reencontrar os entes queridos reencarnados. Quantos? Né? Desiludidos com o desencarne de alguém, conduzem o próprio corpo à eliminação. Né? E ele diz assim, em vez de se reunirem, se afastam, e por longo tempo, pois Deus não recompensa a covardia e o insulto à sua providência. Então, quem busca a morte do corpo na intenção de reencontrar os que amou, né? Porque não ama, amou, né? Esses estão condenados ao afastamento, porque a consequência, né, do erro é o afastamento. Muito bem. Voltando à questão das paixões dominantes, né, que é o suicídio chamado suicídio inconsciente, vamos pegar um caso, né, que é fácil da gente entender. O livro Nosso Lar, famosíssimo livro Nosso Lar, personagem central André Luiz, famosíssimo André Luiz, né? No seu capítulo 4, nós vamos usar muito esse livro daqui para frente, né, como referência. No seu capítulo 4, quando ele recebe o diagnóstico do Dr. Henrique de Luna, né, de que cometeu suicídio, ele fica maluco. Vamos lembrar, André Luiz era médico de profissão quando estava encarnado, né? Então não era um homem de poucos conhecimentos, era um homem de muitos conhecimentos, né? O André Luiz ele desencarnou após uma cirurgia para corrigir uma oclusão intestinal. Depois da cirurgia, internado por 40 dias, brigou para se manter no corpo e recuperar o reequilíbrio orgânico, né? Eu vou ler o trecho nas páginas 32 e 33, né, e vocês vão entender. Clarencio entra com o Dr. Henrique de Luna, é o médico da colônia que vem assistir o André Luiz, e aí a gente tem o seguinte diálogo, né? Ele diz assim, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, diz o médico para ele. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. O orgulho, né, do André Luiz faz o sangue ferver, se ele tivesse sangue. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. No tempo que ele passou no umbral, ele foi acusado de suicida o tempo todo, né? Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio que haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. E aí o médico retorna. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E aí ele entra no, vamos chamar assim, na consulta propriamente dita, fazer o diagnóstico do André Luiz. Ele diz assim, vejamos a zona intestinal.
a oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes elementos cancerosos, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Sífilis foi uma doença sexualmente transmissível, né, que foi, vamos dizer assim, diminuída, muito diminuída, há pouco tempo. Eu sou de 1956, na época do meu nascimento, né, há 60 anos atrás, a sífilis ainda grasava, ainda estava disseminada, né, transmitida por via sexual. Então, a viciação sexual ou o desvio da sexualidade, né, lá atrás, que lhe causou uma sífilis, que ele certamente curou muito mal, ele era médico e curou muito mal, foram a origem do câncer que lhe causou a oclusão intestinal. Né? E ele diz, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Negativo atraía negatividade. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Ele convivia espiritualmente com espíritos de natureza mais inferior. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. E mais na frente, prosseguindo o diagnóstico, diz o Dr. Henrique de Luna para ele assim: os órgãos do corpo somático, os órgãos do corpo físico, possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo esqueceu, ou zombou, ou não fez caso. O meu amigo não fez caso das excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou, ou seja, não fez o trabalho que tinha planejado. Né? E aí ele coloca, todo o aparelho gástrico, estômago, intestino, todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Mais na frente, nesse mesmo capítulo, o André Luiz cai em si e fica inconsolável, né? O Clarencio diz para ele, não, efetivamente nós estamos diante de um suicídio inconsciente. Né? Então, aqui no nosso livro Nosso Lar, né, a gente tem a exemplificação daquilo que nós chamamos suicídio inconsciente. Ou seja, a criatura vai desgastando o equipamento orgânico, né, com coisas que o André Luiz sabia. Os excessos alimentares, que a intoxicação alcoólica, lhe levariam a uma dificuldade orgânica. Ele sabia, ele era médico, né? Mas ele não relatava a importância nisso, aparentemente sem importância. Né? Então, nessas condições, né, o que a gente tem é o André Luiz
confrontado com a juventude e os desvios, né, da juventude, né, que lhe geraram a sífilis, e mais uma vida adulta, né, de excessos alimentares de bebidas, e mais uma conduta mental, né, extremamente negativa. O suicídio é inconsciente, né, porque ele não relacionava que essas ações, particularmente as de ordem mental, né, pudessem refletir sobre a saúde orgânica. E André Luiz era médico na Terra, né? Ele deveria, né, fazer essa correlação com mais facilidade do que nós. A respeito de suicídio inconsciente, eu fui buscar mais alguma coisa, né, na Rádio Boa Nova, na internet. Eu consegui um texto que eu achei interessante e muito elucidativo, né? Quando a gente fala de suicídio involuntário e involuntário, né, independente da vontade, a vontade está comprometida. Você tem uma alienação, a criatura não tem juízo do que está fazendo. Quando você fala de suicídio inconsciente, você está falando de alguém que não relaciona causa com efeito. É isso que a gente tem que fazer a distinção, né? Os suicídios involuntários, né, são muito específicos, né? Os suicídios inconscientes não são involuntários. São voluntários, mas não guarda, o camarada não guarda perfeita noção entre a ação e a consequência. Bom, vamos lá. Diz assim lá no texto que eu copiei, que eu transcrevi. Fosse a existência contida nos limites do berço ao túmulo, a existência fosse do berço ao túmulo, sem dúvida, o suicídio seria a grande solução para os problemas e dores da Terra. Ocorre que somos seres imortais. Já vivíamos antes do berço e continuaremos depois do túmulo, onde, depois do túmulo, colheremos as consequências do que fizemos de nossa vida e de nosso corpo. Falta a todos aqueles que se precipitam no suicídio um conhecimento mínimo a respeito do assunto. Desculpem. É justamente a falta desse conhecimento que nos faz acreditar que suicida é somente aquele que é levado por um ato de completo desatino a atentar contra a própria vida e consegue o seu intento. Existe outro tipo de suicídio, lento e silencioso, que chamamos suicídio indireto ou inconsciente, que é aquele em que a pessoa não tem a consciência de que determinado comportamento pode complicar e abreviar a sua existência. Esse tipo de suicídio é aquele em que vamos aniquilando o nosso corpo físico pela maneira que vivemos, ou seja, pelos excessos de todos os tipos que cometemos em nosso dia a dia, como a alimentação, as drogas em geral, lícitas e ilícitas, né? Tanto faz. A cachaça, que é lícita, né, quanto o crack, que é ilícito, a intoxicação, a gente sabe o que vai acontecer, né? A imprudência dos atos, os sentimentos negativos, como a irritação, as mágoas, a revolta, entre outros, né? Todos esses estados, né, nos conduzem a reflexos sobre o corpo físico. É o sentimento refletindo sobre o corpo físico. E adoece o corpo físico. Quem fala que o sentimento negativo dá câncer não está falando mentira. Não é de hoje para amanhã. Mas isso continuadamente vai levar a um processo, somatizar, né, esse sentimento, a um processo de degradação do corpo. Muito bem. O André Luiz ficou perplexo lá atrás com o diagnóstico do Dr. Henrique de Luna pelo fato de que ele nunca tentou
diretamente contra a vida. Então ele achava que suicida é só quem atenta contra a vida diretamente. Um tiro, um enforcamento, um veneno, né? Não percebendo que os vícios da mocidade, a intemperança da vida adulta e a sua maneira de ser, sentir e tratar as pessoas de seu convívio lhe faziam grande mal. Então, quando o Clarence diz para ele, o suicídio é inconteste, né? Eu pergunto, esse comportamento que a gente está vendo, né, nas pessoas nos dias de hoje, quando a gente está exposto a um agente biológico letal, né, como é o vírus que está aí, não é um suicídio e um assassínio inconsciente? O camarada contrair e morrer, o camarada disseminar o vírus e matar, por acaso não é? Não se enquadra aqui? Muito bem. Por fim, na questão de número 957, né, a gente vê as consequências do suicídio. Muito se fala em torno disso, que o camarada vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, né? E a 957 esclarece o que acontece na generalidade e o porquê acontece. Então ele diz lá que as consequências do suicídio são muito diversas. Não há apenas determinadas. Nada é determinado. É caso a caso. E elas estão em correspondência com as causas determinantes. Uma única consequência é comum a todos, que é o desapontamento. Ninguém consegue o que queria cometendo suicídio. Todos serão desapontados. Mas a sorte, o que acontece com os espíritos desencarnados por suicídio, não é a mesma para todos e depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam, pelo simples fato de que ele contraiu um débito novo, contraiu uma dívida nova que terá que saldar. Então, o futuro é pior do que o presente. Ele tem mais um compromisso para administrar. Os efeitos que são comuns às mortes violentas se aplicam, então, ao suicídio, né? E em maior ou menor grau. Então, efeitos comuns às mortes violentas são efeitos comuns, né, em relação às mortes violentas, pela interrupção brusca da vida no corpo, a persistência mais prolongada e tenaz, mais forte, do laço que une o corpo ao espírito, em consequência da plenitude de força de ligação, a força que liga corpo e espírito no momento da ruptura. É muito forte, não estava previsto para acontecer. Não houve enfraquecimento dos laços, né? Esse fato, resulta na perturbação mais prolongada do espírito e na sua ilusão de que ainda permanece encarnado. Ele está intimamente ligado ao corpo, né, e essa ruptura instantânea cria esse conflito, né? Ele entra numa perturbação mais longa, para dissipar aquela energia toda demora mais, né? E a ilusão que ainda está encarnado é muito forte. Segundo, a afinidade entre o corpo e o espírito, por conta dessa ligação, resulta que o estado do corpo, o corpo morto, repercute sobre o espírito, causando angustiantes sensações, dificultando o seu desembaraço do corpo para seguir em outra direção. E por fim, ele contrai a obrigação de reparar o erro, né? O que acarreta dificuldade de ordem moral na erraticidade. André Luiz ficou torturado 8 anos no umbral, escutando dos espíritos que o assediavam, suicida, suicida, né? E isso é uma complicação. Então, ordem moral na erraticidade, André Luiz é o nosso exemplo,
e de ordem orgânica na próxima reencarnação. Ele causa uma lesão perispirítica. A forma do corpo dele está lesionada. Já na erraticidade, os tormentos do remorso de haver feito uma coisa extrema e inútil, pois só colhe decepção. Volta à vida espiritual carregado com as suas iniquidades, com as suas precariedades, suas dificuldades, né? Quando ele se privou, né, da oportunidade de solucioná-las quando estava encarnado. O suicida não repara nada. Não repara, ele não corrige nada. A ansiedade, né, para recuperar os meios, recuperar de novo o corpo físico, para solucionar os seus equívocos. Entrar na fila de novo para a reencarnação. E, por fim, o comprometimento imediato da próxima reencarnação. Porque ele se impõe uma lesão perispirítica, né, que vai se refletir no próximo corpo. É fatal. Então, essas consequências que nós levantamos, que são genéricas, que variam de caso para caso, em intensidade, em aplicação, né, são, de forma geral, aquilo que acontece com as criaturas que se desencarnam ou que desencarnam por opção própria, os suicidas. Tá? Nós reservamos essa oportunidade porque na vida do campo físico, né, a gente passa por situações, né, em que, sem muitas considerações, se levanta até a possibilidade de encerrar a vida no corpo. Né? E a gente insensatamente acha, né, que essas cogitações não têm reflexos, que o pensamento se encerra dentro da caixa craniana e não tem reflexos, nem no entorno, nem em nós mesmos. E o intuito de fazer esse esforço, né, nessa última gravação, para enfatizar, né, o quanto a gente tem que combater esse desgosto que às vezes nos acomete, né, tem relação direta com a nossa saúde e a nossa permanência no corpo dentro do plano reencarnatório que nós estabelecemos. Então, é assunto que nós reputamos importante, mesmo que a gente não seja essencialmente tendente ao suicídio, né, a simples cogitação, né, a manutenção desse estado mental, ele acaba nos criando compromissos no corpo físico, comprometimentos no corpo físico. Né? E a gente tem que estar atento a isso para combater esses pensamentos, essa negatividade nossa, preservando a saúde do corpo. Tá? Eu teria mais alguma coisa para ler, né, mas seria só uma, vamos dizer assim, uma soma, né, naquilo que nós já colocamos aqui. Nós encerramos então com esse tema o capítulo 1. No próxima gravação nós vamos começar o capítulo 2, que fala do plano espiritual, né, do espírito já no plano espiritual. E se os irmãos tiverem alguma coisa, por favor, críticas, comentários, contribuições, né, usem o nosso espaço aí para fazer as suas colocações. Agradecidos pela oportunidade, né, e pelas visões que nós conseguimos ter e melhorar, né, nós elevamos nosso pensamento a Deus em agradecimento e ao Mestre Jesus, rogando ao Mestre que nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza em identificar objetivos e caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.